Bom, continuando a parte 2, eu quero dividir os vídeos para não ficar muito longo. Eu vou comentar sobre o filme inteiro e não vou conseguir comentar sobre tudo pelo fato de que tem muita referência, muito chão maçônico, muita parte que tem duas torres, o Stargate, enfim, tudo isso. Então vou comentar os pontos assim mais importantes que eu vejo, todos são, para não ficar muito longo. Então, isso aqui é a segunda parte do filme do First Class, primeira classe. Aqui a gente vê a parte em que aparece o Hank McCoy, o fera, né? Que no caso aí em inglês é Beast, a besta. Já tem uma referência aí estranha. E nessa parte a mesma coisa acontece com a alegria do Charles Xavier, mostrando que essa coisa de diferente ao ponto de ser mutante, de ter o DNA modificado, é lindo, é magnífico, é estupendo. Ele vai falar aqui agora. Hank? Estes são os outro mutante aqui? Por que não me disse? Hank? Você não perguntou, por isso eu não contei. 11 anos. Eu queria que fosse só isso. Está entre amigos agora, Hank. Pode se revelar. O foco dessa parte é exatamente como o Charles fica feliz em ver a mutação, mostrando que temos que sorrir. Esplêndido. Esplêndido, maravilhoso ser diferente assim, dessa forma, né? Novamente, ser normal não é esplêndido. Esplêndido é isso aí. São os pés de um gárgula. E faz sucesso com as mulheres também, né? As mulheres gostam. A Raven, ela tá aí rindo dessa forma, tá aí feliz, inclusive ela gosta dele. É uma mensagem subliminar que esse ponto de diferente ele não faz só sucesso com os outros, mas com as mulheres também, né? No caso, as mulheres com os homens também. Ela se apaixona por ele depois, enfim, é só esse pedaço para ver como eles querem passar essa mensagem. Com licença. Claro, claro. O quê? Tadã! Essa cena aqui, eu queria revelar bem fortemente o que simboliza o Magneto. Essa é a minha visão, posso estar um pouco equivocado e tal, mas eu assisti, reassisti, vi todas as referências e eu acho que é basicamente isso que eu vou falar. O Magneto, ele simboliza, na minha opinião, o próprio Hasatan, o próprio demônio. E tem toda uma referência por que disso. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, Hasatan, ele desceu à Terra e ele quis ser Deus aqui, enfim. É tudo exatamente aquilo que o Magneto é. E depois desceu uma segunda leva de demônios, né, que modificou o DNA e queria a raça humana misturada com o DNA deles. E para mim o Xavier, ele está simbolizando aí Samyaza, está simbolizando a segunda raça que desceu, que são os sentinelas, os vigilantes. Então, no caso, por isso que os dois eles se encontram e se ajudam nesse processo de dominar o mundo. Então, eu vejo assim, eu posso me atualizar depois, mas até tudo que eu vi de outros filmes da franquia fala sobre isso. Que o Magneto, ele tem esse poder aí dos metais, ele controla subliminarmente, tem uma mensagem aí, o que ele controla? Ele controla o ferro, o metal, né? No caso, a saber aí, o mineral mais abundante no ser humano, o ferro, né? Sem o ferro no nosso sangue, nós não vivemos. Na verdade, é a substância macro, né? A mais importante para existir a vida. É o ferro, e ele controla isso. Na verdade,
o Hasatan ele controla, né? A ideia dele é controlar o ser humano. E subliminarmente o Magneto foi feito com essa mutação de controlar o ferro. No caso, todos os metais, né? Mas tem aí o ferro para simbolizar essa história. Já para mim, então, é isso. Ele é o próprio Hasatan. Inclusive, isso aí mostra os chifres também no elmo dele ali, mostrando isso. A roupa dele é vermelha, enfim. E o Xavier sendo essa pessoa que veio a segunda leva. Para mim, né, um daqueles principais ali, que inclusive o Xavier ele tem uma situação bem interessante, que ele não quer destruir o ser humano. Ele quer o ser humano e os mutantes juntos. Ou seja, exatamente o que a segunda leva de anjos queriam, né? Eles não estavam ali dispostos a matar o ser humano, como o Hasatan quer matar o ser humano, que Magneto ele quer matar os seres humanos. Ele não quer ficar procriando como o Xavier quer. São dois seres que são vilões, os X-Men são vilões, isso que tem que ficar na mente, mas ficam do mesmo lado, ou seja, os anjos caídos com o Hasatan ficam do mesmo lado, mas com objetivos um pouco diferentes. Um quer fazer engenharia genética, o Xavier, e o outro quer acabar com o ser humano, que domina o ferro. A gente quer dominar o ser humano, a raça humana. E eles sempre, porque os dois são vilões nessa visão, e ficam divergindo, porque eles têm essa mudança aí desde o início tem essa diferença de pensamento. Os sentinelas, os vigilantes que vieram e desertaram a sua missão, ficaram lá no Monte Hermon e tal, que tá Azaziel, Samiasa, Aracabaramel, etc, 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 tá tudo aí no livro de Enoque, que eles queriam seres humanos, né, como Xavier. Bom, a ideia é essa aí. Eu pausei aqui para mostrar que um quer totalmente vingança, o Magneto, e o outro quer calma, vamos planejar direito. Aqui a gente tem um novo símbolo aqui, que é eles aí, essa parte aí tem um destaque muito importante que eles deixaram, que eles quiseram passar pra gente, que é Abraham Lincoln, o abolidor da escravidão. Ele foi o 16º presidente, né? E ele tem toda uma referência com Kennedy impressionante, com o JK Kennedy, né? John Francis Kennedy. Se eu não me engano, ele foi o 35º presidente, uma coisa assim. E tem toda uma referência também com o Magneto, que no próximo filme, quando a gente terminar esse filme, eu vou para o outro filme e vou mostrar por que ele tem uma referência direta com Kennedy e com Abraham Lincoln também, que simboliza o Kennedy. E aqui, passando mais um pouquinho, tem toda a história do xadrez, dessa questão toda da dualidade lá, o xadrez e o obelisco ali no meio deles. O obelisco exatamente no meio deles. Isso aí são tudo símbolos mostrando que eles têm um símbolo totalmente satânico, né? A questão do xadrez, que no caso é o preto e o branco ali, né? O chão maçônico, o obelisco no meio ali, e aí a referência do Magneto, o demônio no caso aí, com o Abraham Lincoln. Boa noite. Meu nome é Sebastian Shaw. Aí tá o Sebastian Shaw que eu tinha falado. O nome dele ao contrário aí tem um simbolismo bem interessante, né? Como eu disse, ele é o vilão e também é o mocinho da história. Ele traz uma dualidade até onde eu sei, né? Que ele representaria aí aquele que vem trazer toda a destruição para o mundo e reinar, no caso, o Salvador. Eu vou mostrar bem com mais calma a história dele. O nome dele simboliza limpar os demônios, ou seja, tirar eles de jogada. E aqui ele fala de Azaziel muito, muito profundamente, olha, explica ele. Pelo nome, quer dizer. E não estou aqui para machucar vocês. Parado! Azazel! Meus amigos. Aí você viu ele falando o nome. Inclusive, para quem não sabe, Azazel é o pai do Noturno. Ele
Ele junto com a Mística, eles têm um filho que é o Noturno, que fica com a personalidade, fica com a cara toda do Azazel, Noturno ali. E só que ele tem um lado mais angelical, diferente, né? Ele não é o demônio que Azazel é. Ele é mais religioso, fala do Arcanjo Gabriel, enfim, ele ora, ele é pacífico, mas ele é o filho do Azazel, o Noturno. Tem uma parte aqui muito interessante, gostaria que tivesse bastante calma nesse sentido, porque Hollywood sempre mostra a mesma coisa, um racismo com o que se refere às pessoas negras, né? E todo grupo que tem um grupo e tem um negro, é muito difícil não ser assim. O negro é o primeiro a morrer. Geralmente da forma pior possível, porque sempre eles foram racistas e sempre mostraram isso. Não é oculto isso, só que as pessoas não conseguem perceber. Em qualquer filme do Jason, filme de Fred Krueger, qualquer filme sempre é assim. Hoje mudou muito, temos aí vários atores negros renomados, Denzel Washington, Will Smith, mas quando eles colocam uma pessoa assim num grupo, sempre são eles. E aqui não é diferente, vou mostrar essa parte. Ou ficar no... e lutar pelas pessoas. Que no caso aqui eles fazem um plano de matar o Sebastian Shaw, o Darwin aqui, ele vai lá para tentar salvar a Angel, só que o Sebastian Shaw segura o poder ali e ele tem o poder de transferir o poder que ele absorveu para outra pessoa. Ele pega e mata, acho que eu passei, não, tá aqui. Mata, infelizmente, aí pro grupo, né? O Darwin, que ele tenta se adequar ao poder, se adaptar, mas não consegue. O poder do Destructor é muito forte, ele não consegue. Ele até tenta lá, volta um pouquinho, mas explode. E o grupo todo fica normal, né? Vai aí o grupo de pessoas brancas. Eu posso mostrar isso em outros filmes também, falando sobre essa mensagem que não é subliminar na cara, mostrando essa coisa aí bem racista também. Em vários filmes antigos aí, como Te Pego Lá Fora, tem uma referência muito triste desse filme muito antigo, que é um filme comédia ali, né? Que mostra uma cena de um racismo muito forte. Qualquer dia eu trago só essa cena só para ver. Posso fazer um compilado só sobre essa questão de racismo.